Encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida salva. Vamos para mais uma devocional, e hoje a nossa devocional será sobre o tema propósito. E o nosso texto base está lá em Gênesis capítulo de número 45, versículo 3 ao 9. Eu estou lendo para vocês. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Meus irmãos, isso daqui é José falando para os seus irmãos, mas diante de uma situação que eu vou narrar agora para vocês. Antes da passagem que eu acabei de ler para vocês, José foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para o Egito. E ele foi para a casa de Potifar. E ali ele serviu durante anos como escravo. Mas aí a esposa de Potifar se levanta, tentando contra a vida dele, em tentar seduzi-lo para ter relações com ela. Mas ele foge para não pecar nem contra o senhor dele, que era Potifar, e nem contra Deus. Então ele foge. Mas aí a mulher acusa que foi ele que tentou. E assim Potifar leva ele para a prisão. E ele passa anos na prisão, mas Deus o tira de lá, através do dom que ele tinha de revelações de sonho. E assim ele vai ser governador do Egito. Meus irmãos, agora analise diante de tudo que ele passou, como escravo, como prisioneiro, durante anos. E a resposta diante de toda essa trajetória da vida dele, para os irmãos dele é dizer: Deus me enviou adiante de vós para gerar a salvação do povo de Israel, para que eles não perecessem. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? Uma vida de propósito, é uma vida de entender aquilo que tem sucedido na sua vida, que tem um propósito, que não é algo em vão, mas aquilo vai trazer não só para você algo relevante, mas para outras pessoas também, como foi no caso de José. Ali, ele pôde, através da trajetória da vida dele, estar pronto para aquilo que ele estava vivendo. Quando ele estava na casa de Potifar, sabe o que foi que ele aprendeu lá? A liderar, porque Potifar colocou ele como o homem mais importante, abaixo somente de Potifar na casa dele. Então, quando Potifar não estava presente, quem era que comandava tudo? José. E Potifar, por ser um homem, um general, um homem de patente alta, tinha muitos servos em seu poder. Então José liderava muita gente. E depois, José foi para a prisão. E o que foi que sucedeu na prisão? Sabe o que foi que sucedeu? José aprendeu outros idiomas, porque na prisão lá do Egito tinha muitos estrangeiros. E aí o carcereiro, por ser tocado por Deus, deixou José ir de uma cela para outra, para fazer os serviços ali, pois viu que ele era um menino bom, um homem bom já, na verdade. E com isso ele aprendeu outros idiomas, coisas importantíssimas
para que quando ele estivesse como governador do Egito, ele pudesse estar apto para exercer o falar em outros idiomas e o saber liderar. Então, irmãos, tem situações que nós passamos na nossa vida que é necessário, faz parte do nosso processo, faz parte do nosso propósito, e não devemos ficar parados reclamando com Deus: por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou aqui como escravo? Por que eu estou aqui como prisioneiro? Muitas das vezes nós ficamos presos em meio a reclamações, a murmurações, a justificativos, e não caminhamos e não andamos, ficamos parados. Então, meus irmãos, qual é o propósito que Deus tem te chamado? Vai e realiza, vai e faça. E diante disso, eu gostaria que a gente também analisasse um ponto muito importante, que se chama estereotipo. Muitas das vezes nós damos estereotipo ao cristão, nós queremos que todos os cristãos sejam do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Eu queria dizer para você, irmão, que na verdade, quando a palavra de Deus fala sobre o corpo de Cristo, corpo este que somos nós, ele diz assim: há diversos membros com diversas funções, mas todos eles cooperando para o cabeça, que é Cristo. Então, muitas das vezes, dentro do propósito, o Senhor nos chamou para trabalhar com crianças, o Senhor nos chamou para trabalhar dentro de comunidades, ou o Senhor nos chamou para trabalhar em uma sociedade onde o patamar financeiro é mais alto, ou em algum ambiente de trabalho, ou em algum outro local. O Senhor nos chama para ir trabalhar em algumas coisas específicas, porque cada um tem o seu propósito. E a grande questão é: qual é o seu propósito? José viveu uma vida de propósito, e nós temos vivido uma vida de propósito. Muitas pessoas estão perdidas porque não sabem qual é o seu propósito. Então não crie estereotipos. Não ache que para muitos o cristão, ele tem que ser rico, tem que ter saúde, senão ele não é um cristão. Mas aí, irmãos, senão ele está, por exemplo, em pecado. Mas aí analisemos, por exemplo, Jó, que perdeu tudo. E ali chega os amigos de Jó acusando ele, dizendo que ele tinha pecado, por isso que tinha sucedido aquela tragédia a ele de perder tudo. Mas na verdade não, aconteceu aquilo por um propósito de Deus. A questão de a gente sermos bem-sucedidos no reino de Deus não é sobre você ter saúde ou ter dinheiro, é sobre você viver o propósito de Deus. Tem outros que dizem não, que para ser bem-sucedido no reino de Deus, para ser um bom cristão, você tem que viver na pobreza e na miséria. Mas, irmãos, analisamos, por exemplo, Davi, analisamos, por exemplo, os patriarcas, que foram pessoas que viveram bem, tiveram muitos bens. Então, pare de criar o estereotipo e comece a dizer: o que foi que Cristo me chamou para fazer? Porque quando a gente vive uma vida de propósito com Deus, nós somos prósperos. E quando eu falo próspero, não é você ser rico, porque uma pessoa ela pode ser próspera mesmo vivendo, por exemplo, debaixo de uma ponte. Ela pode se sentir satisfeita e bem em tudo aquilo, porque ela entende que ela está vendo propósito. E quando a gente entende que nós estamos vivendo um propósito, sabemos qual é o nosso propósito, nós conseguimos viver bem, conseguimos viver em paz com isso e satisfeitos com isso. E uma das coisas que eu gostaria de trazer também sobre isso é vontade. Porque propósito, quando nós vivemos propósito de Deus, nós vivemos a vontade de Deus e não a nossa. Se o propósito é de Deus, então a vontade é dele. E o que eu queria dizer é que nem toda a vida a nossa vontade está alinhada ao nosso propósito. Grave bem isso, meu irmão. Nem toda a vida o nosso propósito está aliado com a nossa vontade. Vamos analisar, por exemplo, Jonas. Jonas, Deus disse: pregue para os ninivitas. E o que foi que ele disse? Não quero pregar para os ninivitas, eu quero ir para outro lugar. Mas o propósito de Deus para a vida de Jonas é que ele pregasse e conduzisse os ninivitas ao arrependimento. Mas não era a vontade de Jonas, mas era o que ele tinha que fazer. Então muitas das vezes não é sobre a nossa vontade. Nós vamos para o próprio Cristo, que eu gostaria de ler para vocês, lá em Mateus capítulo 26, versículos de número 38 e 39, diz assim, então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo.
adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então a vontade de Cristo era que passasse aquele cálice. Ele estava ali perto de receber todo o impacto da ira de Deus contra o pecador, para poder gerar redenção de vida para nós. Ele ia levar sobre si o pecado da humanidade, algo muito pesado. E ele disse: se for possível, passe de mim. Mas Deus, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, pois é este o propósito que eu quero viver. E foi isso que ele fez. E é isso que nós temos que fazer. Não seja feito a minha vontade, Senhor, mas seja feito a tua vontade. Eu gostaria, por exemplo, de apresentar Oséias capítulo 1, versículo 2. Deus diz para Oséias se casar com a meretriz, ou seja, com a prostituta. Você acha que era a vontade de Oséias se casar com uma prostituta, meu irmão? Mas foi o que Deus disse, para que daquele casamento Deus pudesse representar ali a situação e o estado de Israel para com ele. Então o profeta foi lá e se casou com a prostituta, com a meretriz. Então você entende que quando vivemos propósito, nós vivemos debaixo da vontade de Deus e não a nossa vontade. Pare de ficar tentando achar o propósito de Deus dentro da sua vontade, porque talvez não está lá. Comece a dobrar os seus joelhos, buscar na palavra e pedir a Deus para mostrar qual é o seu propósito. Muitas das vezes o seu propósito vai te tirar da zona de conforto, vai te tirar dessa zona que possivelmente você está vivendo hoje, de ficar aí parado, sem fazer nada, porque muitas vezes o propósito é um chamado para trabalhar não só para nós, mas para a humanidade. E aí eu gostaria de trazer esse outro ponto, que é o propósito de Deus para um bem comum, que vai muito mais além do que simplesmente eu. E esse propósito do bem comum, eu gostaria que vocês analisassem, por exemplo, trazendo as mesmas representatividade, que é a questão de Jonas. Deus tinha um propósito na vida de Jonas que ia gerar salvação para Nínive, para um povo. Deus tinha um propósito para Jesus que ia gerar salvação para a humanidade, para todos. Então muitas das vezes os propósitos de Deus estão muito mais além do que podemos imaginar. Por exemplo, José, dentro da trajetória de sua vida, como eu acabei de ler lá no começo, ele trouxe a salvação através da vida dele, através daquilo que Deus determinou para a vida dele, para todo o povo de Israel, para que o povo de Israel não perecesse, não se acabasse, não se extinguisse ali. Então Deus tem propósito para as nossas vidas que vai muito além do eu. Então precisamos muitas das vezes nos submeter a sair da nossa zona de conforto, da nossa casa, do nosso banco, do nosso assento, da nossa cama, e fazer a obra do Senhor, e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Outras coisas que eu gostaria de tratar sobre propósito é o período. Eu gostaria de apresentar 3 formas de período dentro de um propósito. Existe propósito, meu irmão, que são só ciclos, só momento. Por exemplo, Jonas ele tinha um ciclo naquele propósito, que era pregar para os ninivitas, e depois que ele pregou e os ninivitas se arrependeram, acabou aquele propósito que era um ciclo. Por exemplo, nos dias de hoje, o que poderia ser esse propósito ciclo? Poderia ser, por exemplo, um trabalho, um emprego, que tem vezes que nós entramos no emprego, passamos uma temporada ali e saímos. Então foi um período que Deus te colocou naquele local. E quando Deus te coloca lá, irmão, seja bênção lá dentro, e tente entender o propósito pelo qual o Senhor te colocou naquele local. Então um trabalho pode ser um exemplo, pode ser exemplo um local que você vá morar, e depois você tem que se mudar para outro local. Uma cidade que você esteja, você tem que ir para outra cidade. Então propósitos dentro de ciclos menores. Mas também pode ser um propósito que se inicia em um período da sua vida e vai para o resto de toda a vida, até acabar o seu momento aqui na terra. Como por exemplo Davi, Deus unge ele como rei. Deus diz que ele será um grande rei, e Deus unge ele como rei, e ele se torna rei até a sua morte. Então no período da vida dele ele se torna rei, e aí ele vai ser rei até a sua morte. Então veja que esse período
nesse propósito, ele deu início em algum momento e percorreu até o resto de toda a vida. E nós temos o período de toda a vida. Por exemplo, Cristo já vem à Terra, ele está pronto para salvar a humanidade, e ele viveu toda a vida dele dentro deste propósito, de salvar toda a humanidade. Então, propósito tem períodos, mas não é que você vai viver só um desses períodos, não. Todo cristão vive todos os 3 propósitos. Todo cristão vive todos os 3 propósitos de período. Todos. A questão é você se prontificar a falar com Deus e a sempre Ele estar lhe orientando e lhe mostrando os propósitos que você tem a cumprir nesse exato momento, por exemplo. Então reflita sobre isso. E para concluirmos, meus irmãos, eu gostaria de ler isso para você. Enquanto você não consegue saber o propósito de Deus para a sua vida, você será como uma folha seca no meio de um tornado. Não tem como você ser próspero na vida sem viver o propósito de Deus. Não tem como. Veja, por exemplo, Jonas, que tentou fugir do propósito de Deus e começou uma grande turbulência em sua vida. Quando ele entrou naquele navio, começa uma tempestade. Açoitar aquele navio gera medo, temorosidade na vida daqueles que todos ali estavam. Então, meus irmãos, não fuja do seu propósito. Tome cuidado. Vá, viva conforme Deus quer, conforme o Senhor deseja para a sua vida. Cumpra o seu propósito, cumpra os propósitos que Deus coloca em sua vida, porque assim você será próspero na vida. Você realmente será feliz e terá paz na vida, cumprindo os propósitos de Deus. Amém? Então, nesta semana, reflita sobre essa mensagem e coloque em prática isso. Coloque em prática. Enfatize na sua vida sobre viver uma vida com propósito. Quem vive uma vida com propósito não fica se lastimando, não fica murmurando, não fica parado no tempo. Não, ele entende o propósito, ele luta, se esforça e batalha. Se Deus te colocou no local, é porque há propósito de você estar naquele local. Então faça valer a pena a sua estadia nesse local. Faça valer a pena onde você está e cumpra o propósito de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Reflita sobre essa mensagem e fica aqui a nossa devocional. Silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida, salvação. Tudo que ele fez foi obedecer.